Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 13 de outubro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos 15 ao 26, que diz assim: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega e encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus estava expulsando um demônio. E Jesus é criticado, é rejeitado por conta disso. Inclusive chegam a afirmar que Jesus expulsa o demônio por Beelzebul, isto é, o príncipe dos demônios. O príncipe dos demônios. Interessante. Jesus expulsa o espírito maligno. E dizem que ele está com o espírito maligno. Como o povo estava com seu coração fechado para a ação de Deus em Jesus Cristo, né? E Jesus vai dizer: se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Aí Jesus vai falar que todo reino dividido contra si mesmo, ele se autodestrói, né? Agora Jesus vai dizer: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. O que significa o dedo de Deus aqui? O dedo de Deus é uma expressão, é uma imagem da pessoa do Espírito Santo. O dedo de Deus é o Espírito Santo. Ou seja, Jesus expulsa o demônio pelo poder do Espírito Santo. E se é assim, o reino de Deus chegou até vós. É interessante, né? Porque o reino de Deus está no meio de nós. Mas veja, quero chamar a atenção para uma coisa. No mundo de hoje, por exemplo, guerras, tanta violência, tanta maldade. Como enxergar o reino de Deus? Como enxergar o reino de Deus? Interessante porque, de fato e verdadeiramente, o reino de Deus está entre nós. Agora, nós só o percebemos se realmente nós estivermos abertos e vivermos a fé em Jesus. A ação de Deus. Sim, meu povo. O que nos consola, o que nos conforta e o que nos dá ânimo em meio a todo o caos presente no mundo é que nós podemos fazer a experiência do agir de Deus em meio a tudo isso.
Jesus, em outra parábola, vai falar do trigo e do joio, que está ali convivendo até o tempo da colheita. O reino de Deus, o reino deste mundo. Mas o bom é que o reino de Deus é vencedor. É que Cristo é vencedor sobre todo o mal. E o bom para nós, para mim, para você, que todo o mal que nos cerca e toda ação maligna pode ser vencida pelo dedo de Deus. Está vendo, meu povo? Muitas vezes o mal que nos cerca nos amedronta, nos entristece, nos desanima, nos faz perder o ânimo, a esperança. Mas veja, por isso temos que estar em oração, por isso que temos que estar cheios da graça e do Espírito Santo, para irmos fazendo essa experiência do agir do Espírito em meio, apesar de todo o mal que possa nos cercar. É a experiência de fé em fé. É a experiência diária do agir do Espírito na nossa vida. Porque, verdadeiramente, o reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está no meio de nós. Por isso, você não perca o seu ânimo. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está no meio de nós. Cristo, ele é maior do que todo mal que possa acontecer. Ele é o vencedor, o reino de Deus supera todas as coisas. Agora, diz aqui o Evangelho, Jesus vai contar depois assim: quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: eu vou voltar para minha casa de onde eu saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Claro, se falando de exorcismo, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes tem infestação, muitas vezes é possessa, precisa de uma libertação. A pessoa que é liberta, ela precisa depois buscar a Deus, se unir ao Senhor, viver uma vida de oração, se encher da graça e do Espírito, porque senão ela vai se tornar uma casa vazia. E diz aqui Jesus, o Espírito vai querer voltar, porque vai encontrar a casa varrida, arrumada, vazia. Eu queria aplicar isso também a uma outra coisa que podemos fazer isso. Por exemplo, dá um exemplo bem concreto. Você vai se confessar. Você cometeu um pecado, e às vezes um pecado grave, um pecado mortal, enfim. Você vai se confessar, você fica zerado. Você é santificado. Mas o que você faz depois da confissão? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado da sua vida de oração? Ou você se confessa e vive, vou usar uma expressão, e vive vaziamente? É porque tem gente que vive vaziamente. Porque não reza, porque não medita a palavra, porque não lê a Bíblia, porque não reza um terço, porque não comunga. Vive vazia. Cuidado. Cuidado. Você tem que cuidar da sua vida interior, da sua vida espiritual. Não dê brechas ao inimigo. O inimigo só age, só entra na nossa vida quando nós damos brecha para ele. Então, nos enchamos da graça de Deus e do seu Espírito. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.